regime iraniano está derretendo a uma velocidade vertiginosa, enquanto seu sistema é forçado a se desligar diante dos olhos de todo mundo. O regime havia afirmado que sobreviveria por anos. Eles construíram toda a sua estratégia de sobrevivência em cenários de conflito militar quente e guerrilha. Mas o conflito quente terminou, e em seu lugar veio algo muito maior e muito mais engenhoso, algo que encerraria todo o sistema do regime. Bloqueio total sem disparar uma única bala. Além disso, mesmo que os Estados Unidos não se envolvam em nenhuma ação militar direta, a partir de 1º de maio, as indicações atuais e imagens de satélite apontam para o colapso do sistema do regime em apenas 6 semanas restantes. O presidente Trump diz que os seus oleodutos estão prestes a explodir. Relatórios dizem que o país ficará sem armazenamento de petróleo em 12 a 22 dias. A administração de Teherã, porque seus tanques de armazenamento de petróleo em terra atingiram seus limites, está lutando para manter o sistema funcionando ao bombear petróleo bruto, extraído diretamente para petroleiros que aguardam no mar. Essa tática, conhecida na indústria como armazenamento flutuante, é na verdade uma medida de emergência tomada para adiar o bloqueio do sistema. Esses navios enormes esperando no mar não estão sendo usados para entregar sua carga a compradores globais. Esses navios servem apenas como armazenamento temporário para aliviar a pressão letal nas instalações em terra e manter os poços de petróleo funcionando. Cálculos de analistas de inteligência de fonte aberta e uma análise abrangente de energia de políticas externas datada de 28 de abril de 2026 mostram que essa capacidade flutuante pode dar ao regime apenas de 2 a 6 semanas de tempo. Em outras palavras, essa capacidade flutuante proporciona ao regime apenas de 14 a 42 dias de folga. Quando juntamos esses dados técnicos e cálculos, a inevitabilidade matemática da crise iminente torna-se clara. A estratégia de bloqueio que os Estados Unidos implementaram no Estreito de Hormuz está transformando o tempo e o isolamento financeiro em uma arma devastadora, em vez de atacar refinarias com mísseis. A administração de Washington não quer gastar bilhões de dólares em mísseis JASSM-Air ou arriscar ativos aéreos. Em vez disso, está perseguindo uma tática de estrangulamento completamente silenciosa e de desgaste, sem dar a Teherã a motivação de um ataque externo que poderia usar para unir sua população inquieta. Este bloqueio está cortando todas as formas de entrada de moeda estrangeira ao fechar as fronteiras. Quando todo o armazenamento em terra e no mar está cheio, o risco de a pressão nos oleodutos atingir níveis perigosos e o sistema fisicamente chegar a um ponto de ruptura é extremamente alto. Fechar um poço de petróleo não é como fechar uma torneira de água em casa. Quando a produção é interrompida, os equilíbrios de pressão natural no subsolo começam a se deteriorar. Reativar esse poço meses depois requer um trabalho técnico em escala enormemente grande e bilhões de dólares em novos investimentos. Quando a capacidade de armazenamento limitada transborda, o sistema será forçado a interromper a extração de petróleo. Embora os oficiais do regime estejam tentando ganhar tempo com navios tanque antigos esperando no mar, eles não podem impedir que o verdadeiro perigo cresça internamente. O petróleo é a principal corrente sanguínea deste mecanismo estatal. Quando esse fluxo para, as instituições do Estado começam a falir uma por uma. De acordo com vazamentos obtidos pelo The Wall Street Journal, a decisão de estender o bloqueio indefinidamente mostra que a administração Trump não está oferecendo a Teherã uma saída honrosa. As condições estão se tornando cada vez mais severas, e o sistema está sendo deixado para ser esmagado sob seu próprio peso. Então, quando a moeda estrangeira que entra nos cofres do Estado se aproxima de zero, como você mantém aquela enorme estrutura militar e burocrática que dominou a região por anos de pé? As agências de inteligência estão calculando meticulosamente a duração que o regime pode manter a economia à tona, usando suas reservas de petróleo existentes. Apesar da ausência de um confronto militar direto com mísseis voando, a principal linha de vida econômica do Irã está sendo arrastada para um estado de esgotamento. O isolamento econômico está devastando não apenas o comércio exterior do Estado, mas também o sistema salarial, a motivação fundamental do aparato de segurança interna. Quando os petroleiros no mar enchem e transbordam e os tanques de armazenamento em terra soam o alarme, a administração de Teherã não terá nenhum ativo tangível restante que possa converter em dinheiro. Esses dados revelam que, ao final do período de 6 semanas, o Irã enfrentará não apenas um gargalo logístico temporário, mas uma crise existencial completa. O fechamento das válvulas de petróleo é apenas o primeiro estágio de um devastador efeito dominó.
A interrupção da entrada de moeda estrangeira nos cofres do Estado reflete diretamente na mesa de jantar da pessoa comum e nas carteiras das forças de segurança que protegem o regime. No seu estado atual, a economia iraniana está passando por uma turbulência extremamente severa. A taxa de inflação disparou para 67%. Com a moeda perdendo valor em níveis recordes e 2 milhões de pessoas perdendo seus empregos, esta crise empurrou o país para o que é essencialmente uma luta pela sobrevivência. O abalo da estrutura econômica, a esse grau, está criando uma onda de destruição que penetra em cada célula do tecido social. O mecanismo estatal começou a distribuir cupons de alimentos de emergência no valor de $7 por pessoa, apenas para manter a população em um nível mínimo. Em um cenário onde o salário mínimo mensal gira em torno de $130, o fato de que até mesmo um simples bloco de queijo é vendido por $5 mostra a gravidade da situação. Esses cupons distribuídos significam não tanto aliviar o desespero, mas confessar oficialmente a escala da crise. Enquanto as pessoas formam longas filas para acessar itens básicos de alimentação, as atividades do mercado negro estão se espalhando rapidamente. A impotência do governo em gerir esta crise está dando origem a uma acumulação silenciosa, mas profundamente crescente, de raiva nas ruas. Esta crise econômica também está atingindo a burocracia de segurança, que mantém o Estado de pé em seu núcleo. Os regimes podem começar a lealdade com ideologia, mas a sustentabilidade sempre depende do poder financeiro. O dia em que você não pode pagar suas forças armadas é o dia em que os limites de sua autoridade começam efetivamente a se erodir. Relatórios confiáveis do campo confirmam que a força policial recebeu pagamentos atrasados em várias ocasiões. Foi claramente documentado que o pessoal militar não recebe salário há meses. Esperar que um soldado ou policial que não pode levar pão para casa entre em confronto com seu próprio povo nas ruas pela sobrevivência do regime é um erro estratégico enorme. Atualmente, os casos de deserção em todos os níveis das forças de segurança do Irã estão mostrando um aumento sério. A erosão e as perdas disciplinares no exército regular provam que o sistema está apodrecendo por dentro. Esta fragilidade extraordinária dentro do aparato estatal está gradualmente preparando o terreno para uma onda massiva de motins. Salários não pagos estão trazendo não apenas deserções individuais, mas também o enfraquecimento da cadeia de comando nos níveis de comando. Uma estrutura que não consegue encontrar policiais motivados para patrulhar as ruas, que não consegue manter seus soldados nas unidades para guardar as fronteiras, torna-se frágil mesmo sem uma operação militar externa. O bloqueio está fazendo o que a intervenção militar não poderia. Está destacando os recursos humanos que formam a armadura protetora do regime do sistema através da fome financeira. Claro, essa onda de choque não está confinada apenas às fronteiras do Irã. O bloqueio dos Estados Unidos também traz contas pesadas refletidas nos mercados globais. De acordo com uma análise compilada pelo The Wall Street Journal, a partir de dados de mercado global, os preços da gasolina no mercado interno americano subiram para $4,18 por galão, apertando os consumidores. Os preços globais de fertilizantes subiram para 90% acima dos níveis pré-crise, ameaçando o setor agrícola. As cadeias de suprimentos globais estão sofrendo feridas sérias com este bloqueio geopolítico. No entanto, a administração de Washington vê esses custos como um preço estratégico e está escolhendo suportar esse fardo. No plano de longo prazo, enfrentar essas flutuações na economia global, em vez de gastar munições caras, está se configurando como uma escolha altamente racional para enfraquecer o Irã internamente. O regime está apostando que os Estados Unidos se cansarão das flutuações econômicas globais e aliviarão a pressão. A decisão da Casa Branca de estender o bloqueio mostra que essa aposta se voltará contra Teherã. À medida que a janela de 6 semanas se estreita, a seca financeira interna está alimentando um ambiente de caos total. As tentativas do público de retirar suas pequenas economias dos bancos, o acesso a produtos básicos chegando a um impasse e a incerteza nas ruas estão fazendo a autoridade civil do Estado evaporar rapidamente. Enquanto a crise econômica atinge as ruas, uma feroz e implacável guerra de poder está se desenrolando nos corredores políticos fechados de Teherã. Enquanto se espera que o mecanismo estatal se una em torno de uma mente comum durante momentos de crise, a situação no Irã está seguindo um curso totalmente diferente. As linhas de falha entre a ala do governo civil e a ala militar, particularmente o IRGC, estão se fraturando com um grande estrondo. Líderes civis, vendo a tempestade se aproximar, estão se esforçando para manter os canais diplomáticos abertos a fim de estancar a sangria e proporcionar alívio ao país.
Conforme transmitido no boletim de crise da Al Jazeera, datado de 12 de abril de 2026, a diretiva do ministro das Relações Exteriores para abrir o Estreito de Hormuz ao tráfego de navios civis foi o reflexo claro dessa abordagem pragmática. Mas este passo razoável pela autoridade civil foi instantaneamente sabotado pelos falcões militares. No mesmo dia da diretiva do ministro das Relações Exteriores, a Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica tomou uma decisão radical, atacando navios na região e mantendo efetivamente o estreito fechado. Esta ação não foi apenas uma mensagem dura para o mundo exterior, foi também um indicador inconfundível de que a divisão interna havia chegado a um ponto em que o governo civil havia perdido completamente sua iniciativa de tomada de decisão. A Guarda Revolucionária Islâmica tomou à força o controle do país dos políticos civis. O presidente, o parlamento e a burocracia de relações exteriores estão sendo progressivamente isolados dos mecanismos de tomada de decisão estratégica. Mas a tomada de poder pela ala militar contém um paradoxo insolúvel em si mesma. A IRGC assumiu o comando do Estado, mas está completamente desprovida dos recursos econômicos para financiar a enorme estrutura que tomou, os salários de milhões de funcionários públicos e os serviços públicos. Manter o poder quando os cofres estão vazios significa arcar sozinho com todo o custo político e social da crise. De um lado, quadros civis que querem sentar à mesa de negociações e aliviar as sanções esperam impotentes. Do outro, comandantes linha dura que rotulam isso como traição tentam manter o status quo. No fronte diplomático, a agitação de Teherã está colidindo contra a fria parede que Washington construiu. Conforme refletido nos relatórios diplomáticos da CNBC, datados de 1º de maio de 2026, o Irã está tentando ganhar tempo e romper o bloqueio ao transmitir novas propostas de cessar-fogo atualizadas através do Paquistão. Embora essas iniciativas diplomáticas causem flutuações de curto prazo nos mercados globais, elas não mudam a realidade atual no terreno. A administração Trump não está conduzindo um processo de negociação clássico. Em vez disso, está moldando a situação de acordo com seus próprios objetivos estratégicos. Na mesa não estão concessões mútuas a serem negociadas, mas condições extremamente severas impostas por Washington. Os Estados Unidos sabem matematicamente que o tempo está a seu favor e preferem esperar em vez de entrar em uma escalada militar. A paciência aqui se tornou uma arma tão grande quanto o próprio bloqueio. Referências históricas mostram claramente onde acabam regimes que não conseguem pagar salários e cuja autoridade civil foi destruída. Sistemas que perdem a capacidade de financiar suas forças armadas se desintegram internamente sem serem submetidos a uma grande intervenção militar externa. A dissolução da União Soviética em 1991, a queda do regime de Gaddafi na Líbia em 2011 ou o desmantelamento do regime de Assad na Síria em 2024 ocorreram fundamentalmente através das rupturas que as mesmas crises financeiras criaram na burocracia de segurança. No Irã também, o relógio está correndo com o mesmo mecanismo. A ala pragmática dentro do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o segmento que tem transferido a riqueza do país para refúgios seguros no exterior há anos, sente a destruição se aproximando. No momento em que entenderem que o sistema irá à falência completa, é alta a probabilidade de que sacrifiquem a ala ideológica rígida para proteger seus próprios bens e futuros. Esta divisão acentuada dentro do regime está lançando as bases para um golpe palaciano ou expurgos de alto nível em um futuro próximo. À medida que o bloqueio continua, as divisões internas se aprofundam ainda mais. O dinheiro acaba e o mecanismo estatal lentamente trava. O sistema que travou lutas de influência por toda a geografia do Oriente Médio durante anos está agora se tornando vítima de seu próprio beco estratégico sem saída e do cerco financeiro dos Estados Unidos. A resposta para a pergunta sobre o que acontece depois que os tanques de petróleo transbordam é bastante clara. As linhas de produção irão parar, o fluxo de moeda para o tesouro secará e a economia começará a se dissolver, começando primeiro com um aparato de segurança. Este cerco que mantém Teherã em uma posição presa está rapidamente erodindo a própria capacidade de Estado do Irã. Os petroleiros carregados de petróleo esperando ao largo da ilha de Karg não são nada além de miragens temporárias adiando o fim iminente do regime. Dados analíticos revelam com certeza matemática que as capacidades de armazenamento atingirão seus limites dentro de 6 semanas. Quando esse momento chegar, as bombas ficarão silenciosas, os poços de petróleo serão fechados e a linha vital que sustenta a economia será cortada. Um Estado não pode sobreviver a uma equação onde não pode pagar suas forças armadas.
onde falta recursos humanos para recrutar seus filhos para as armas e onde seus próprios administradores se voltaram uns contra os outros. A estratégia de estrangulamento silencioso de Washington está paralisando os pontos de resistência do Irã internamente. A enorme estrutura de segurança do regime está avançando rapidamente em direção à fase de colapso. O tempo está passando. O dinheiro está acabando. Para Teherã, o processo de colapso agora é medido não por mísseis, mas por um relógio que está diretamente correndo. Então, à medida que estas 6 semanas mortais se desenrolam, quem é o verdadeiro poder que mantém o Estado refém internamente? E por que estão assistindo a esta destruição acontecer? Quando juntamos todos esses desenvolvimentos, a realidade estrutural que emerge é esta. O Irã não pode mais ser analisado como um Estado no sentido tradicional. O Irã é uma estrutura onde uma poderosa rede paramilitar exerce influência decisiva tanto sobre as forças armadas quanto sobre as instituições políticas em seu núcleo. O líder supremo Mojtaba Khamenei está em coma, inconsciente de sua própria nomeação. A autoridade real do presidente Pezeshkian é extremamente limitada, mesmo que ele não esteja em prisão domiciliar. O comandante do IRGC, Vahid, está gerindo a guerra tática e torpedeando todos os canais diplomáticos. E Ghalibaf, líder da equipe de negociação, foi marginalizado pela ala militar do próprio regime, apesar de ser de origem IRGC. Quando analisamos essa estrutura, o que vemos é uma organização militar disfarçada de Estado. O IRGC não é apenas um exército, é também o maior ator econômico do Irã, um império massivo na construção, telecomunicações, petroquímicos e bancos. Se a paz vier, esse império é questionado. Se a guerra continuar, ele cresce. Esta é a razão estrutural pela qual as alegações de prisão domiciliar, verdadeiras ou não, parecem tão lógicas. Para o IRGC, a paz é mais perigosa do que o colapso econômico. 5 explosões foram relatadas em Teherã esta manhã em menos de 1 minuto uma da outra. Em seguida, fontes iranianas disseram que eram sistemas de defesa aérea sendo testados e que não houve ataque. Foi um exercício, mas o momento é preocupante. Alegações de golpe, expiração de cessar-fogo, exibições de mísseis e exercícios de defesa aérea, tudo dentro das mesmas 24 horas. O Irã está se preparando para a guerra ou enviando ao seu próprio povo a mensagem de que estamos no controle. Talvez ambos. E essa fragilidade torna o Irã mais fácil de manipular por atores externos. A Rússia e a China podem ver o IRGC como um parceiro preferido, porque regimes militares são mais previsíveis em sua rigidez ideológica. Mas essa mesma rigidez priva o Irã de flexibilidade diplomática e aumenta o risco de escalada em cada ponto de crise. As redes de proxies do Irã, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas, poderiam ser usadas de forma mais agressiva sob controle total do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e isso poderia arrastar toda a região para uma instabilidade crônica. A dimensão nuclear também é preocupante. O domínio total do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica poderia acelerar as atividades de enriquecimento e tornar qualquer acordo nuclear impossível. Linhas vermelhas traçadas por figuras como Vahid eliminam a flexibilidade dos negociadores civis. Aproximar-se do limiar nuclear militar pode desencadear uma corrida armamentista regional. A Arábia Saudita e a Turquia podem enfrentar pressão para lançar seus próprios programas nucleares. E a probabilidade de uma intervenção militar preventiva de Israel aumenta porque, sob o domínio do IRGC, a diplomacia não funciona mais. As próximas 6 semanas têm a natureza de um presságio, uma mudança que redesenhará o mapa geopolítico do Oriente Médio. Compartilhe nos comentários. Para se manter informado sobre as análises da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Nosso vídeo chegou ao fim, mas nossas análises não param por aqui. Se você gostaria de ouvir os dossiês detalhados da PPR Global sobre desenvolvimentos globais no conforto de um podcast, durante longas viagens de carro ou pausas diurnas, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na descrição e não fique para trás na agenda mundial em nenhum lugar sob quaisquer circunstâncias. Obrigado por nos escolher.